Olá, Olá, Dalila, tudo vou bem? arrumar aqui a câmera, tudo na paz, Graças a Deus e vocês aí, como é que estão? tudo bem também. Muita chuva aí também ou não? Muita chuva, graças a Deus, chovendo muito, friozinho bom, isso. Com certeza. E aí, frio? Muito frio? Ou mais ou menos? Friozinho bom, lá na minha cidade tá mais frio do que aqui em São Paulo. Lá tá fazendo 6 graus, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá frio. Friozinho 6 graus, bom. é geladinho, hein? Lá, sim, quando não é 8 é 80, né? Quando não tá fazendo calor de rachar, é o frio. Meu Deus do céu. Aí é gelado demais, não dá não. Eu gosto. Pena que a fibromialgia não me acompanha nesse gostar aí de frio, viu? Eu gosto de frio, de Viu, dá verdade. aquela judiada, né? Pois Tem é. muito o que fazer. Como é que tá a semana aí por aí, Dalila? Tranquilo aí? Trabalhando bastante, estudando muito, graças a Deus, muitos projetos. E é isso, né? A gente Bacana. tem muitas dificuldades ao longo do caminho, mas sempre com fé e esperança de dias melhores. Com certeza, com certeza. Vamos aguardar um pouco o pessoal entrar aí na nossa live de hoje. Sim, Já falamos um pouquinho de artrose, né? Tô com a minha colinha aqui do lado. também, tem que ter. É importante, Com importante. certeza. Hoje são várias Lembrando aí, informações a importantes. turma que semana passada a gente fez uma live sobre dores no ombro, mais especificamente falamos sobre bursite e capsulite adesiva. E 2 semanas atrás a gente falou sobre dores nas costas, a gente falou bastante sobre lombalgia e hérnia, tá? E aí hoje a gente vai estar falando um pouquinho de artrose e futuramente aí, vamos ver se o pessoal entra aí e colabora um pouco com a gente também para definir um novo tema para a semana que vem. Na é verdade, o Dani? Com certeza. Assunto é o que não falta, né? A gente tem muito Com certeza. assunto, mas também a gente precisa muito do apoio das pessoas que estão assistindo para compartilhar a live, dar o seu like, fazer seu comentário, fazer a sugestão de vídeo também. A gente sempre atende bastante o que o público pede e a gente deseja também que vocês compartilhem essa informação que é tão importante para as outras pessoas que precisam saber. Às vezes a gente pensa assim, pô, mas a gente já está sabendo disso, é um assunto batido. Não, não é. Sempre tem novidades, sempre tem um novo estudo a respeito daquela patologia, por isso que é importante a gente disseminar informação. Com certeza. E outra também, né? Sempre tem pessoas novas aí que estão interessadas, que não têm esse conhecimento também, né? Então é importante a gente disseminar esse conhecimento para todo mundo aí. Com certeza. Então vamos aproveitar então, Dalila, se apresente um pouquinho para a turma aí, fale um pouquinho do seu trabalho, como que é, fale das suas redes sociais também, para a gente estar seguindo e compartilhando suas informações aí, seu conhecimento também com a turma aí. Tá bom. Bom, primeiramente, boa noite para quem não me conhece. Eu me chamo Dalila Menezes, sou fisioterapeuta. Nas minhas redes sociais eu falo muito a respeito da fibromialgia, pois eu sou fibromiálgica, né? E nas minhas redes sociais, a mesma página que é aqui do Instagram, que é o @blog de uma jovem fibromiálgica, também tem o mesmo nome no Facebook. Só você colocar lá, @blog de uma jovem fibromiálgica, você vai conseguir acessar aos meus conteúdos, vídeos. Tem bastante postagem a respeito não apenas da fibromialgia, mas de outras patologias também. Logicamente que eu dou ênfase para a fibromialgia, mas eu falo a respeito de tudo. Ultimamente eu estou falando a respeito de outras doenças também. E no meu canal no YouTube, que hoje tentou ser hackeado, mas não conseguiram. Tentaram hackear hoje meu canal no YouTube, que é o Mulheres de Fibra, com a doutora Dalila Menezes. E lá tenho muitas informações sobre fibromialgia, depressão, toque e por aí vai. Legal, galera, então, por favor, aí, curtam, compartilhem o conhecimento aí da Dalila, ajude aí também a disseminar o trabalho da Dalila, que é super legal, super bacana, tem bastante informação muito bacana sobre tudo que é tipo de assunto da fisioterapia, tá certo? E falar também um pouco da clínica também, a gente está iniciando aí nas redes sociais aí, não faz muito tempo, então a gente também pede ajuda da galera
para curtir e compartilhar nosso conteúdo também com quem necessita e precisa dessas informações, tá bom? Bom, galera, então vamos lá, né? Vamos iniciar com a primeira pergunta, e a pergunta acho que mais importante, né? O que é uma artrose? Pois é. Na semana passada, a gente acabou falando sobre artrite, né? E para quem quiser assistir o nosso vídeo, a gente falou bastante a respeito disso. E hoje a gente vai falar sobre a artrose. A artrite, ela é a inflamação da articulação. A artrose, no caso, seria o desgaste da cartilagem, né? E assim, isso acomete não apenas... As pessoas acham que a artrose, ela acomete só algumas partes do corpo. A gente vai entender melhor isso ao longo dessa live. E, assim, Então, rapidinho, então. Artrite é diferente de artrose, que tem gente que às vezes confunde as duas coisas, né? Sim. E agora também eles inventaram um novo nome aí para confundir mais a cabeça das pessoas, que é a osteoartrose. É a mesma coisa, tá? A osteoartrose é a mesma coisa que a artrose. Então, se vocês acabarem jogando na internet, vocês vão ver que tem o mesmo nome, tá? E é o desgaste da cartilagem. Então, se alguém perguntar para você qual que é a diferença entre artrite e artrose, é porque a artrite, tudo que termina em it, a gente já sabe que é uma inflamação. E a artrose, tudo que termina em ose, é o desgaste. Então, a artrose é o desgaste da desgaste da cartilagem. Legal. E aí uma pergunta já. Eu tenho artrite, eu posso ter artrose? Ou o inverso, eu tenho uma artrose, eu posso ter uma artrite? Pode. Elas sempre andam juntas. É difícil ter uma pessoa que tem apenas artrose, porque os fatores de risco são bem parecidos. Então, eu vou falar disso ao longo da live, mas vocês podem ter assim, a certeza que é difícil ter um sem ter o outro. Elas acabam vindo em conjunto. Entendi. Então, geralmente, se eu tenho uma artrite, eu posso ter uma artrose e o contrário também pode acontecer muitas das vezes. Com certeza. Ainda mais se não houver os cuidados necessários. Legal. E como que eu sei que eu tenho uma artrite ou que eu tenho uma artrose? Quais são os sintomas da artrite ou da artrose? A dor, o inchaço, né? A pessoa tem a articulação, um local bem clássico para ter artrose, na mão, no ombro, no joelho, no quadril, no tornozelo, são locais que acometem, né, a pessoa ter a artrose ali naquele local. Então, ela vai ter uma dificuldade para ela se movimentar, ela vai ter uma rigidez muito maior, né, o inchaço, a vermelhidão também, ela é uma das características dos sintomas da artrose. Ah, legal. E aí, como é que a gente faz para diagnosticar a artrose, Dalila? Que tipo de exame que o médico vai estar pedindo, ou que o médico pode estar pedindo para estar verificando se é uma artrose ou não? Então, geralmente é o raio-x, a ressonância magnética, que é melhor ainda para você ver, porque ela tem uma profundidade maior, o modo como ela é feita é diferente do raio-x, é mais profundo, então a ressonância ela acaba sendo melhor para poder ter o diagnóstico. Mas também tem os exames de sangue, né, que é o de hemossedimentação, e também tem o famoso PCR, né, que é a proteína C reativa. Se tem alguma inflamação ali, algum processo de inflamação, aí é bem possível que dê positivo. O PCR, na verdade, é um exame que, às vezes, ele acaba atrapalhando o diagnóstico. Ele, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele atrapalha. Porque o PCR, se a pessoa estiver, por exemplo, gripado, quando ela for fazer o exame, pode ser que dê positivo, um PCR positivo. Então, a gente tem que tomar esses cuidados também, ter essas informações antes de realizar esse exame, porque isso acaba confundindo. Nem sempre o PCR positivo significa que a pessoa ou tem fibromialgia ou tem artrose. Às vezes, um processo inflamatório que pode ser causado por uma gripe, por exemplo, pode fazer o PCR ser positivo. Entendi. Legal. Então, geralmente, exames de imagem são os mais utilizados, né, para a detecção da artrose, né?
Perdão. E quais são os tratamentos que tem hoje na físio para estar tratando a artrose? Bom, hoje em dia a gente pode utilizar a crioterapia. A crioterapia, a utilização de gelo é utilizado também. Tem o famoso banho de contraste, que tem tanto a ver com gelo como calor, né? Também é utilizado. A liberação miofacial para diminuir a rigidez no local. A massagem terapêutica também ela é utilizada. E aí vem os exercícios, como fortalecimento, né? Nós temos o próprio alongamento. Também eu não posso esquecer da mobilização articular e da eletroterapia, né? Vocês utilizam o recupero aí para isso também, para artrose? A gente está utilizando assim, é um equipamento aí, para quem não conhece, é um equipamento que foi desenvolvido aqui pela USP daqui de São Carlos, que une duas combinações, né? O ultrassom e o laser. Então a gente consegue ter um resultado, uma ação analgésica anti-inflamatória muito rápida. Então a pessoa que tem artrose geralmente tem um nível de dor muito grande, né? Então utilizando esse equipamento a gente consegue diminuir essa fase aguda da dor e aí consequentemente a gente consegue iniciar esses trabalhos de fortalecimento, de mobilidade articular que é importante para estar recuperando a pessoa que tem artrose. Também eu não posso deixar de falar a respeito do uso das órteses, porque tem alguns casos onde os pacientes, eles já, assim, tá tão agravado o caso da artrose, que ele vai precisar usar algum dispositivo de marcha, vai precisar usar uma bengala, usar um andador. Então, o fisioterapeuta, ele acaba também ajudando o paciente a utilizar e escolher melhor, né, esses equipamentos que vai auxiliar. Até porque a pessoa que tem artrose, ele acaba tendo uma dificuldade muito assim grande em relação ao equilíbrio. E o fisioterapeuta também pode ajudar o paciente a melhorar o equilíbrio e também evitar quedas, né? Porque se houver quedas, então a dor vai piorar e ela pode ter artrose em um outro local. Por exemplo, se ela cai e bate o ombro, a chance dela desenvolver uma artrose de ombro é muito grande. Interessante isso. Então, por exemplo, a artrose, ela pode ser originada a partir de um impacto, não necessariamente somente um desgaste por conta de sobrecarga ou excesso de peso. Não, na questão fatoridade, tem os fatores de risco para quem pode desenvolver artrose. A gente fala sempre a respeito de pessoas a partir de 50 anos, mas a artrose ela pode atingir qualquer público, tanto homens quanto mulheres. Assim, tem alguns estudos que falam que a mulher ela tem uma maior probabilidade. A mulher sempre foi premiada em tudo, né? Tudo que toda doença reumatológica, ela acaba sendo premiada. Vocês são abençoadas, viu? Nós somos guerreiras. Guerreiras cansadas, mas guerreiras. E assim, a gente acaba tendo uma maior disposição até essas doenças. Quem é diabético, quem tem hipotireoidismo, também, que infelizmente são as mulheres que acabam desenvolvendo mais casos também de hipotireoidismo. Então, tanto na artrite, que nem eu falei na semana passada, quanto na artrose, esses fatores de risco acabam contribuindo. E também para as pessoas que jogam futebol, que são as que têm mais quedas, né, sofrem mais com lesões, e também jogadores de tênis. Esses têm uma chance muito alta de desencadear artrose. Tá, então, por exemplo, a artrose não é uma coisa exclusiva que muita gente pensa, né? Que a artrose é uma coisa exclusivamente de pessoas de mais idade, né? Quando geralmente se associa a palavra artrose com uma pessoa de mais idade. Então, não necessariamente uma pessoa jovem também pode estar tendo um nível de artrose aí em alguma articulação. Sim, a artrose ela tem duas fases, tá? Tem dois tipos, na verdade. Tem a artrose primária e a artrose secundária. A artrose primária, ela aparece depois de um excesso de movimento daquela articulação e há ali um excesso de desgaste. Ele ocorre mesmo, até mesmo pelo fator genético e envelhecimento. É o caso mais comum, né? E também tem o secundário,
que é originado porque a pessoa já tem uma doença pré-existente, como a diabetes, né, como o hipotireoidismo também, e aí sim a pessoa pode desenvolver a artrose. Legal. Lembrando aí, galerinha, que o diagnóstico é feito pelo menos por um médico. Então, procure médicos, né, bons profissionais aí para estar diagnosticando e, posteriormente, procure bons profissionais da fisioterapia para estar fazendo a parte da recuperação aí, tá? Com certeza. Bom, a gente falou o negócio da artrose, né? A gente estava falando um pouquinho dos tratamentos da fisioterapia. E a artrose também, a gente sabe que ela tem vários tipos de níveis, né? Tem os graus mais leves e os graus mais severos, né, Dalila? Você conseguiria falar um pouquinho mais sobre isso para a gente? Sim, no caso do grau mais severo. A gente falou desses casos mais leves em relação à idade, em relação a esses fatores de risco, como ser diabético, ter hipotireoidismo, ser mulher. Assim, ela atinge os dois públicos, tanto homem quanto mulher. Mas a mulher, ela ainda é mais atingida. Pelos dados da Sociedade Brasileira de Ortopedia, em 2015, eram mais ou menos 15 milhões de brasileiros com artrose. Então, assim, é um número muito alto. Até porque o nosso país está envelhecendo, né? As pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais, graças a Deus, mas por conta de vários fatores, elas têm desenvolvido artrose. Então, hoje, as pessoas chegam a níveis que tem que ser cirúrgico mesmo. Então, ela tem que tratar com 2 especialistas, né? Estou falando mais da área médica agora, tanto reumatologista quanto ortopedista. Porque no caso de ser uma artrose muito severa, a pessoa tem que correr sim para a cirurgia para poder amenizar ou até mesmo, por exemplo, trocar mesmo aquela articulação para ela poder ter uma qualidade de vida melhor. É isso que acaba acontecendo. E também tem a parte medicamentosa, que são os médicos que vão orientar quanto à medicação necessária e precisa para aquele paciente utilizar. Muito bom, é legal isso aí. Aí, por exemplo, no caso cirúrgico, como é que é feito mais ou menos essa cirurgia? Pensando assim, você falou de que a artrose se dá em vários locais do corpo, mas eu acredito que o local mais comum que o pessoal acaba tendo maior conhecimento, né, seria a artrose de joelho. Por exemplo, o cara tem uma artrose do joelho muito severa, e aí no caso de solução para ele seria o cirúrgico. Como é que seria feita essa cirurgia? É feito o quê? Colocado uma prótese? Feita uma raspagem nesse local? Mais ou menos como é que é feito isso? Então, depende muito do... Opa, desculpa que eu acabei empurrando aqui. Depende muito do caso do paciente, né? Tem alguns, por exemplo, não tem só a artrose no joelho, mas da do quadril. Tem como fazer artroplastia de quadril, né? Onde é colocado a prótese, geralmente o pessoal coloca de titânio. E para a pessoa conseguir ter uma melhora, até para ela conseguir andar melhor, reduzir o nível de dor, porque está tão desgastado que muitas vezes o osso está em contato com o osso. Então gera muito atrito, gera muita dor, ela não consegue andar, ela não consegue pisar. E aí, por isso que tem que ter um trabalho com outro médico, né? Geralmente é o reumato, o neuro, e depois já é encaminhado para a fisioterapia para poder fazer a reabilitação desse paciente. Mas depende mesmo do grau de artrose que essa pessoa está sendo atingida. Então, se ela já causa um nível onde ela já tem uma disfunção muito grande, aí sim é indicado mesmo para cirurgia. Então, a cirurgia é o último dos últimos casos. O último dos últimos recursos mesmo, quando não tem mais jeito, quando realmente a articulação está toda, né, deteriorada. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vamos ver. A conexão está ruim aí sua, ou Dalila, mais ou menos? Não, então, ela tinha parecido como se fosse uma pausa aqui. Eu queria saber se vocês estavam me ouvindo bem ou não. A gente está escutando bem aqui. Então tá bom. Bom, e aí, por exemplo, a fisioterapia, até onde ela pode atuar
nesses graus assim, de artrose? Vai atuar somente em último caso, nos casos mais graves, ou, por exemplo, nos casos mais leves de artrose, a fisioterapia consegue ajudar bastante? Em todos os graus, né? Tanto para tentar evitar que a gente, né, hoje em dia sabe que a artrose ela vai acontecer em algum momento da vida da pessoa, né? Tem pessoas que vão ter ela vai ter mais uma suscetibilidade assim de conseguir ter a artrose, e tem outras pessoas que não vão ter. Não é 100% de chance que eu vou envelhecer, já estou com acima dos 50 anos, é certeza que eu vou ter? Não. É certeza que eu vou ter artrose e vou ter dor? Também não. Tem casos de pessoas que têm artrose e não têm dor, né? Ela vai descobrir, às vezes ela já está indo já para uma fase onde já está ficando mais difícil de tratar, né? Ela descobre geralmente quando ela já está com muita dor. Por isso que é tão necessário a gente passar sempre pelos médicos para saber se realmente está tudo bem, fazer aquele check-up anualmente, para saber se já está havendo alguma degeneração, se a articulação está ok ou não, o que é preciso fazer. Por isso que a fisioterapia ela entra em todas as fases. Ela entra na primeira fase, que é quando ela descobre, ela entra na segunda fase e na última fase também, no caso que é o pós-cirúrgico. Depois da cirurgia, ela também atua ali. A fisioterapia ela entra em todas as áreas. Por isso é tão importante seguir um plano de tratamento adequado para ela reduzir as dores, para ela conseguir viver melhor, porque o que mais gera impacto na artrose são as dores, né? Aquilo que mais causa redução da qualidade de vida da pessoa. Eu estava lendo um estudo hoje aqui da relação da dor com a depressão, da dor da artrose com a depressão. A maioria dos idosos, eles entram nesse quadro de depressão por conta da dor. Não é tão diferente da fibromialgia em questão de doença crônica. A gente sempre fala, a gente sempre bate na tecla que como que uma pessoa que ela tem dor, ela vai viver bem, ela vai viver feliz. A dor constante, ela acaba deixando a pessoa mal, por isso que ela tem que fazer o tratamento adequado para ela não chegar nessa fase de dor aguda, onde ela já não consiga mais fazer os trabalhos diários dela. Então, é um trabalho também em conjunto com outros profissionais. Tem casos de idosos que eles ficam com tanta dor, porque eles não conseguem, por vários fatores, se tratar, eles chegam a um nível de depressão muito, muito aguda. Então, precisa também entrar um trabalho psicológico para poder ajudar esse idoso a diminuir, né? Não vou falar de diminuir a depressão, mas ajudar ele a entender melhor esse processo de tratamento, para aí sim ele conseguir viver bem, mesmo apesar das dores, né? Por isso que é importante ter esse trabalho em conjunto com outros profissionais. Com certeza. Lembrando, assim, turma, que assim, a gente está falando que a artrose não é uma coisa única. Então, tem muitos fatores envolvidos, né? Não é uma coisa assim que hoje eu estou bem, amanhã eu já estou com uma artrose no joelho, ou uma artrose no quadril, ou uma artrose em qualquer outro ponto do corpo, assim. É um processo, é uma coisa que vocês vão fazendo ao longo do tempo, por muitas e muitas vezes, e aí acaba gerando isso. O desgaste já é o natural, que já vai realmente acontecer com a maioria das pessoas. O que vai diferenciar se esse desgaste vai ser mais acelerado ou menos acelerado em algumas pessoas. Então, por exemplo, que a gente estava falando assim, pessoas obesas geralmente têm graus de artrose grande. Por quê? Por conta do excesso de peso, ou excesso de carga naquela articulação. Então, você tem um esforço maior naquele ponto, e onde vai ter um desgaste maior. Então, você só vai acelerar mais aquele processo natural já do desgaste. E aí isso gera uma artrose mais cedo, gera artrose, gera dor, e aí sim vai um monte de outras coisas, tá? Como a Dali estava falando no caso da dor, a dor é realmente muito limitante, né? Para vocês terem uma ideia, fazer uma relação mais simples, né? Um dia que você dorme mal, dorme pouco, né? Tem um sono irregular, duvido que alguém acorde com um sorriso no rosto, dando risada para todo mundo. Não é verdade, Dali? Então o pessoal vai acordar de mau humor, vai passar o dia de mau humor. E aí, isso porque foi só uma noite.
algumas horas assim que foram mal dormidas, que você não conseguiu se recuperar. Imagina uma pessoa que fica com dor, né? E a artrose, aí a pergunta aí para você é, artrose, eu curo a artrose, assim, eu trato minha artrose hoje e aí amanhã eu já não tenho mais a minha artrose? Não. Não, porque ela é um processo que ela só vai, a tendência dela sempre é só aumentar. Por isso que a gente tem que entrar para a gente poder, né, parar com ela. Não que a gente vai conseguir evitar. A gente não consegue evitar. A gente não consegue evitar que a gente vai envelhecer, só se a gente morrer cedo, né? E sempre fala, não tem Mas como a quem quer gente isso, né? evitar. É o processo fisiológico do nosso corpo. A gente vai envelhecer e as nossas células envelhecem junto, nossas articulações. Até porque a gente faz várias tarefas, a gente carrega peso, enfim, esse tipo de movimento que a gente faz repetitivo acaba gerando. Então não tem como a gente falar assim, hoje eu não vou mais pegar peso, a partir de hoje eu não pego mais peso, a partir de hoje eu não faço mais isso. Imagina falar para um jogador de futebol, você não pode mais jogar nunca mais porque você vai ter artrose. Não, não é assim que as coisas funcionam, né? Então a gente tem que saber o limite para cada coisa que a gente vai fazer na nossa vida, até onde o nosso corpo aguenta. A gente tem que saber as nossas limitações. E com a artrose não é diferente. A gente vai envelhecer, a gente tem um risco de desenvolver a artrose. E como que a gente vai fazer para a gente evitar a artrose? A gente tem que estar sempre em movimento. Só que a artrose, diferente da artrite, como há um processo ali que é inflamatório e ele acaba sendo quase que degenerativo, a gente não pode colocar carga. Tudo que é demais para artrose acaba gerando um desgaste maior da articulação. Então, um profissional que vai tratar um paciente com artrose tem que ter muito cuidado com os exercícios de alto impacto. Por exemplo, ele pode fazer uma caminhada tranquilamente, mas se ele for correr, já vai ser um exercício de impacto. Isso não é bom para quem tem artrose. E então, assim, a gente tem que saber também, eu estou falando isso, mas o tratamento ele é adaptado para cada tipo de paciente. Não é uma receita de bolo. Para nenhuma patologia é uma receita de bolo. Tudo é mediante uma boa anamnese, para você conhecer o paciente, saber o que é bom ou não. Mas a gente está sabendo que, em relação à artrose, os exercícios de alto impacto fazem muito mal. Então, quais são os exercícios que a pessoa que tem artrose ela deve fazer? Ela pode fazer uma caminhada, ela pode fazer pilates. Pilates é excelente também para quem sofre com artrose, porque são exercícios que não tem tanto impacto. Na verdade, assim, no pilates ele tem os dois. Só que a gente sabe que tem muitos exercícios que dá para você adaptar para quem tem artrose. Então, dá para fazer pilates com, lógico que uma fisioterapeuta, um profissional da área para poder orientar esse paciente. Também tem os exercícios, né, que são de baixo impacto também que a gente pode fazer. Exercícios que tem o uso de faixa elástica, a gente pode, desde que a gente não coloque muita atenção nesse paciente também, porque não pode colocar exercício com muita atenção. E outro exercício que a gente tem sempre que proporcionar para o paciente que tem artrose são os exercícios de equilíbrio, aquele onde a gente vai tentar fazer com que ele perca o equilíbrio mesmo, para a gente tentar estabelecer um equilíbrio melhor nesse paciente. A gente faz mesmo um exercício que é o contrário do que os outros pensam. A gente tenta desestabilizar, por isso a gente pode colocar ele numa cama elástica, a gente pode colocar ele numa prancha, que é aquela prancha instável que o fisioterapeuta tem. Lógico que o paciente vai estar ali e o fisioterapeuta vai estar ali também para acompanhar esse paciente, não permitir que ele perca o equilíbrio ali. E é um exercício que vai proporcionar para ele uma melhora muito grande para a prevenção de quedas. Então, o trabalho do fisioterapeuta, ele vai desde o fortalecimento até a parte do equilíbrio. Legal. E aí eu falo assim que a gente como o quanto é importante o trabalho em conjunto, né? Ter uma equipe multidisciplinar nesse tipo de trabalho, porque vamos precisar realmente do médico para ter o diagnóstico.
vamos precisar do fisioterapeuta para estar tratando essa parte da dor. Precisamos também de um professor de educação física para estar adequando o treino para essa pessoa, para ela conseguir fortalecer essa região e diminuir essa compressão dessa região. Precisamos também do psicólogo também, dependendo do caso, né? Do caso de muita dor, o psicólogo também é muito importante. Então, o que a gente bate bastante na tecla aqui nas nossas lives é a importância da equipe multidisciplinar nesses tipos de casos, tá? Então, é muito importante isso. Por quê? A gente vai estar avaliando o paciente, cada paciente tem suas individualidades e a gente precisa respeitar elas. Por isso que a gente sempre está falando também que não é uma receita de bolo, né? Cada paciente a gente vai tratar de uma forma, vai ter um procedimento que vai diferenciar do outro, porque cada um conta uma história, cada um tem uma história junto com vocês, né? Muito bom, Dalila. Então você falou um pouco de exercícios, né? E aí, por exemplo, além dos exercícios que você falou de caminhada, né, médicos geralmente recomendam muitos a fazerem trabalhos de hidroginástica, né, trabalhos na água, natação, hidroginástica, né, então é super legal também porque tem muito baixo impacto e é importante isso para preservar as suas articulações. Com certeza. Então, exercícios muito bons também, a hidroginástica, tem a hidroterapia também, que no caso entra o fisioterapeuta. São exercícios de baixo impacto, então não vão causar o impacto na articulação. Por isso, todo exercício dentro da água, ele tem esse princípio, né? Reduzir o impacto. Por isso que ele é bom tanto para quem tem artrite, artrose, fibromialgia. São exercícios que são feitos na água, numa temperatura mais agradável, não é na temperatura muito fria, porque também pode gerar dor, né? Hoje em dia, as pessoas utilizam a crioterapia, só que assim, é de acordo com a sensibilidade da pessoa. Se ela tem só artrose, ok, mas se ela tiver uma outra doença associada, já não é indicado. Com certeza. Então, por exemplo, a gente está falando bastante de exercícios, né? Por que a gente está falando bastante de movimentar, né? É um pouco estranho falar isso, né, Dalila? Porque muita gente acha que por conta, assim, se eu tenho uma artrose, eu não posso mexer. Porque se eu mexer, vai machucar cada vez mais, né? Então, muita gente pensa que, se eu tenho artrose, eu não preciso fazer nada. É melhor, quanto mais quieto ficar, melhor vai ser. São os mitos da artrose, que não pode mexer. Porque, assim, a dor da artrose, a pessoa sente a dor até no repouso. Então, ela acha que, poxa, se eu estou sentindo dor até quando eu estou deitada, imagina se eu levantar e fizer tal movimento, vai piorar. Não, é um mito isso. Na verdade, esses exercícios, eles são para fortalecer a musculatura. Eu falei na live passada a respeito dos músculos e das articulações. Então, os músculos estão ali, aonde? Eles estão grudados nos ossos, aí tem a articulação ali para amortecer o impacto, tem as bolsas sinoviais. Tudo isso, gente, a gente tem que estar em movimento. Porque quando a gente está fortalecendo esse músculo, por mais que tenha uma artrose ali, o músculo ele acaba também ajudando a pessoa a não sentir tanta dor. Só que se o músculo não estiver fortalecido, a pessoa vai sentir mais dor ainda. Então, tudo que a gente tenta falar aqui é para diminuir os processos inflamatórios. Então, uma musculatura onde ela está sendo bem trabalhada, mesmo com artrose, ela vai ajudar com que você não sinta tanta dor e que não haja um desgaste mais rápido ainda dessa articulação. Porque assim, a musculatura é a que realmente protege as articulações, os tendões, os nervos. Então é assim, quanto mais forte for essa musculatura, melhor vai estar protegida essa articulação, esse tendão, esse nervo, tá? Então, se vocês não têm essa musculatura forte, fortalecida, então o que vai acontecer? Você vai continuar fazendo um esforço e a musculatura já não tem mais condições de manter aquele exercício, aquele movimento, vai passar daquele esforço para alguma outra estrutura do seu corpo. Então, por isso que tem a tendinite, uma outra live a gente conversa com isso de tendinite, então aí o tendão começa a fazer esse esforço, começa a ter as tendinites. Se você continuar ainda realizando o exercício, o movimento errado, vai sobrecarregar outras estruturas. E é daí onde que vai causar
as bursites, as tendinites, a artroses, as artrites e tudo mais. Então, é importantíssimo a gente fazer exercício físico, exatamente por conta disso, para evitar que chegue nesse nível grave de dor que de aguda vai virar crônica se a gente não se cuidar. Então, é importante a gente sempre estar fazendo exercício físico, sempre com uma boa orientação, um bom profissional, respeitando suas individualidades, seus limites, principalmente, né? Por exemplo, eu inventei de ser atleta universitário e aí a gente acaba fazendo coisas além do que a gente deveria, né? Então, acabei lesionando o joelho 2 vezes, eu tenho um nível de artrose razoável no joelho, e aí o médico já foi falado assim, ó, você não pode ganhar peso, porque se ganha peso é uma sobrecarga maior, então você precisa fortalecer a musculatura, e na época, como era universitário, a gente não fazia tantas essas coisas, não tinha esses cuidados, e foi da onde que foi surgindo todos esses outros problemas. Então, se a gente tivesse feito isso antes, né, se tivesse cuidado isso antes, com certeza hoje a gente teria evitado muita coisa. Com certeza, a vida de universitário é complicado. A gente sabe. E a gente é muito competitivo naquela época, né? Então a gente acaba fazendo coisas além do que deveria. Com certeza. E fora que, dependendo do curso que a pessoa está fazendo, por exemplo, quando eu estava fazendo fisioterapia, não sobrava tempo para nada. Então, sedentarismo total, né? Agora que deu amenizada. A professora sempre falava pra gente, poxa, como que você vai ser fisioterapeuta se vocês não estão fazendo exercício? A gente tem que fazer exercício também. E quando a gente tinha que fazer junto com o paciente, era um sofrimento. Às vezes o paciente estava melhor que a gente. Por isso que é tão importante a gente fazer sempre o movimento, a gente sempre se exercitar. Mas antes a gente não estava conseguindo fazer isso porque não tinha tempo. Então são vários fatores que acabam atrapalhando. Eu estou sendo sincera aqui com vocês porque a gente sabe que a realidade é essa, não tem como esconder, né? Agora que a faculdade acabou, agora está mais tranquila, a gente tem mais tempo para fazer outras coisas. Às vezes não tem também, mas a gente tenta se exercitar da forma como a gente é possível, né? Mas assim, sempre respeitando as nossas limitações, mas tem que fazer exercício, não tem como. Com certeza. Eu falo aqui para o pessoal aqui da clínica que muita gente fala assim, não tenho tempo, não dá tempo. Assim, você tem 30 minutos? Tem 30 minutos. É melhor 30 minutos do que nada. Vai ajudar? Vai. É lógico, não é igual um treino de 1 hora, toda planejada. Com certeza não é. Mas é muito melhor você fazer esses 30 minutos do que não fazer nada. Com certeza, uma vida sedentária. A gente pode ver que o sedentarismo ele acaba trazendo todas as doenças possíveis. Todas. Você está generalizando. Não, eu não estou. Porque se você for falar de uma bursite, se você for falar de uma artrose, de uma artrite, for falar até do câncer mesmo, diabetes, enfim, tudo tem a ver com a parte de alimentação e a parte de exercício. Se a pessoa não se alimenta bem, se ela não faz exercício, pelo menos 30 minutos, todas essas doenças que eu falei, essa pessoa pode ter. E mais um pouco ainda, né? Mais um pouco. Fora a obesidade. Gente, a conversa aqui é longa. Vai se amarrando uma doença atrás da outra, né? Sim. E outra coisa que é importante a gente também está falando aqui, né, Odalília, que a gente tem um péssimo hábito da gente se comparar com o outro, né? Então, eu tenho uma artrose no quadril. Pô, então não posso fazer um agachamento. Mas o fulano tem artrose no quadril e faz agachamento. Por que ele faz e eu não posso fazer? Eu quero fazer. Então a gente tem esse péssimo hábito de se comparar com os outros. E a gente não sabe do que o outro tem, né, o que o outro fez, o processo pelo qual ele já passou. Às vezes ele faz hoje isso porque ele já passou nessa fase que não está hoje. Então ele já está conseguindo agachar um pouco mais porque já passou por vários anos de treinamento e tudo mais. Então hoje ele consegue. Então a gente tem esse péssimo hábito de comparar com os outros. Exatamente. Então, porque assim, dependendo da fase que a pessoa realmente tem artrose, o agachamento profundo, ele realmente não é indicado. Não é indicado.
Mas se a pessoa tem artrose, por isso são casos de casos, né? Se a pessoa tem artrose e ela já fez toda a fase de fortalecimento, já tá ok, já não tá sentindo dor, já passa pelo médico sempre, faz um raio-x, faz uma ressonância para saber se tá ok, se não tá piorando o caso dela, tá tranquilo. Então são casos e casos, né? Exatamente, por isso que é bom, né, é sempre indicado ter um bom profissional ao seu lado para estar te acompanhando, para estar avaliando exatamente em que estágio que você está, até onde você pode chegar, né? Então é um acompanhamento, precisa ter um bom acompanhamento para conseguir chegar e sempre ter uma evolução, né? Então a gente tem falado assim, estou com dor, vou fazer aqui um agachamento. Claro que não. Primeiro trate a dor. Tratamos a dor, agora vamos iniciar movimentações, pós-movimentações, fortalecimento, e aí isso vai. É todo um processo. Isso tudo é mediante uma boa avaliação. A gente não vai pegar o paciente hoje e já começar a fazer um treino super pesado com ele, até porque não pode. Por isso que a gente vai avaliar o paciente para saber o que ele tem. A gente vai passar para ele os exercícios de acordo com que realmente ele consiga fazer, ele não sinta dor. Se ele está na fase de inflamação, a gente vai reduzir esse processo inflamatório para a gente poder entrar mesmo com exercício. E aí sim, não só o fisioterapeuta, mas o educador físico, eles estão preparados para poder te atender, para eles poderem te avaliar e te ajudar no exercício da forma como for necessário. Com certeza. Aproveitar que a gente está falando sobre os profissionais, né? Vou falar agora um pouquinho da live de um curso que a gente está se propondo a fazer aí em São Paulo, com data ainda a ser definida, mas vai ser em agosto, tá? Para a gente falar um pouquinho de tecnologias novas que têm surgido nos últimos anos, que têm auxiliado muito os profissionais da fisioterapia. Como no início da live a gente comentou a respeito do recupero, né, que é um aparelho que une o ultrassom e o laser, e a gente tem outros produtos, outros equipamentos aqui também, que a gente vai estar passando mais para frente. A gente vai estar passando o curso, uma série de informações sobre essas novas tecnologias, né, o que a gente pode fazer, até onde pode chegar, em que ponto esse curso, esses novos equipamentos, essas novas tecnologias vêm para auxiliar vocês, fisioterapeutas. Então, se você conhece algum, se você tem um amigo ou você tem um profissional que vocês gostem muito, indique o curso aí. Semana que vem, provavelmente, a gente já está fazendo o lançamento do curso aqui nas nossas redes sociais aqui da clínica, tá? Para vocês saberem exatamente como vai ser esse curso, que dia que vai ser, quais são as temáticas, né, investimento e tudo mais. Ótimo. Muito bom. Já estou ansiosa para fazer esse curso, com certeza. Ansiosa para fazer. Tenho certeza que vai ajudar muito. Não só os profissionais, mas com os pacientes que a gente também vai atender, né? Com certeza. A intenção é exatamente isso, turma. A gente tentar criar um conteúdo bacana dos profissionais, né? A gente conseguir dar essa consultoria para eles melhorarem o atendimento a todos os pacientes, né? Como a gente falou na live passada, a gente falou sobre, por exemplo, a capsulite adesiva, que a gente tem um tratamento médio de 2 anos, mais ou menos, né, Dalila? E a gente, com o tratamento feito a partir de um equipamento que foi desenvolvido aqui na Nova São Carlos, a gente conseguiu reduzir isso para 45 dias. Essa semana mesmo, aqui na clínica, a gente está tendo um atendimento de uma moça que também é de Americana, se não me engano, também fazendo tratamento de capsulite adesiva, reclamando muito de dores, de muita limitação. Ela fez hoje a 5ª sessão, ela assim, ganhou 80% da movimentação. Então, o que ela tinha perdido, ela já conseguiu recuperar bem. Sente uma dor de 0 a 10, no início ela estava com uma dor 8, 9, ela está com uma dor hoje nível 3, 4. Não está bom, mas comparado a apenas 3 semanas atrás, é um quadro evolutivo. É ótimo, porque quem pensar que a pessoa ficava 2 anos, né? E agora a gente consegue reduzir isso para 45 dias, é incrível. Inclusive, eu estou sempre indicando vocês para o pessoal do meu blog, sempre alguém pergunta a respeito de onde fica, eu sempre estou passando o telefone de vocês, o endereço de vocês, porque é muito importante isso. O que é importante para a gente é poder aliviar a dor, diminuir o sofrimento do outro, né? Por isso que sempre a gente está falando desse aparelho,
não é só marketing, mas realmente para redução da dor. A gente, né, sempre falou isso, né, Guilherme? Que o tanto que é importante para a gente conseguir diminuir a dor. Porque quando a gente consegue diminuir a dor, a gente consegue deixar até as pessoas mais felizes. Porque não tem como você viver bem quando você está com dor, né? E nisso a gente já foi falado através do estudo também do Dr. Antônio Aquino sobre a melhora na qualidade de vida de pessoas com fibromialgia através desse aparelho. Isso é incrível, né? E o tratamento, ele trata, assim, vários tipos de patologias, não só artrite, artrose, capsulite, tem pós-Covid, a gente tem uma série de patologias que esses aparelhos conseguem ajudar os pacientes. Por isso que é importante, marque depois aqui na live, vai ficar salva, marquem fisioterapeutas, acadêmicos de fisioterapia, para eles poderem entender melhor como que vai funcionar esse tratamento, esse curso, na verdade, para a gente poder fazer um tratamento de qualidade para esses pacientes. Exatamente, tá? Então, são poucos equipamentos que a gente consegue trazer inúmeros benefícios para vocês que estão assistindo a live agora. Então, mas, Guilherme, eu não tenho uma bursite, não tenho uma artrose, eu tenho mal de Parkinson, por exemplo, já vou dar um spoiler um pouquinho mais para frente, hein? Mal de Parkinson vai me ajudar? Vocês têm algum tratamento, né? Esses equipamentos podem estar me ajudando em algum sentido? Por incrível que pareça, sim, não é uma cura, como a gente tem falado bastante aqui, nós não estamos proporcionando uma cura, estamos proporcionando uma melhora da qualidade de vida de vocês, tá? Então, o mal de Parkinson, aqueles tremores que o pessoal tem nas mãos, a gente consegue reduzir. E aí, imagina uma pessoa que tem aquele tremor nas mãos, que não consegue se alimentar, que seria algo simples, né? Vai voltar a conseguir se alimentar novamente sozinho. É lógico, não é um tratamento que vai durar muito tempo, mas já vai reduzir muito, e aí a pessoa vai voltar a ter novamente sua qualidade de vida. Guilherme, mas aí esse tratamento não vai ser extremamente caro, porque até hoje não existe nada do gênero, a não ser medicamentoso, para relacionar alguma coisa com essas doenças. Na realidade, não é bem assim. É um valor acessível, posso dizer isso, porque vai variar muito do profissional que vai estar atuando, né? Então, para nós aqui de São Carlos, é um valor que a gente acredita que seja acessível. Para São Paulo pode ser que seja caro, pode ser que seja barato, depende muito do profissional que for estar atuando. Mas é importante a gente estar passando isso para todo mundo aí, essa informação. O pessoal vem procurar a gente, tá? Para a gente estar passando exatamente a data do curso e como é que vai ser feito tudo isso, para eles estarem se aperfeiçoando e melhorando essa qualidade de atendimento para todos vocês. Com certeza, vai ser muito maravilhoso. E em breve a gente vem aqui para falar a respeito da data, né? Que vai ser aqui em São Paulo, vai ser próximo ali à Avenida Paulista, um local bem localizado. Então, mesmo que você seja de outro estado, você vai conseguir vir para São Paulo, porque vai ser perto de tudo. Tem hotel perto, tem restaurante próximo. Então, é um local super bem localizado para poder oferecer o melhor curso de fisioterapia para você, que é estudante de fisioterapia ou que já é fisioterapeuta. Com certeza. Em breve, então, a pessoa fica ligada aí que semana que vem, nas nossas redes sociais aqui da Clínica Iluminari, a gente vai estar passando as informações aí da divulgação do curso para vocês, tá bom? Bom, Nadeira, vamos lá voltar a nossa live, então. Falta mais um pouquinho de tempo ainda para a gente conversar mais um pouco. E, infelizmente, as lives aqui do Instagram tem tempo limite, né? Senão a gente ficava até amanhã conversando. Bom, vamos falar um pouquinho. A gente falou bastante de artrose no quadril e joelho, mas não necessariamente somente nesses locais, né? Mas acho que acredito que a maior parte, né, é mais comum ter artrose nesses locais, mas nas mãos também pode ter, né? Mãos, ombro, tornozelo, né? Se a pessoa, por exemplo, ela sofreu uma queda e ela machucou, luxou o ombro. Pode ser que futuramente, dependendo do impacto, do grau de impacto que ela teve no ombro, ela pode sim desencadear uma artrose. Movimentos repetitivos, como eu já falei, profissionais que trabalham muito com o ombro,
Por exemplo, o tenista, ele acaba tendo um risco muito mais alto de desenvolver a artrose. Jogadores de futebol também, em tornozelo, em joelho, tá? Então, são os locais que podem ter. E nas mãos também, né? Porque tem as pessoas que fazem trabalhos manuais, costureiras, então aquelas as bordadeiras, tem várias pessoas que trabalham muito com as mãos e elas podem sim ter também problemas relacionados à artrose. Legal. Bom, de perguntas aqui que eu tinha eram somente essas. Você lembra de mais alguma coisa que a gente podia estar falando de informação legal aí para a turma, ou Dalila? Bom, eu acho que eu já falei bastante coisa também sobre os impactos, sobre as atividades que... Acho que eu não falei muito a respeito disso, não. Sobre as atividades que a pessoa que tem artrose, ela não pode desenvolver, ela não pode realizar, né? Quando eu falo isso, lembra no início da live a gente estava falando a respeito que a gente tem que pegar a pessoa, né? A gente tem que avaliar ela e ver realmente o que a gente pode ou não fazer de tratamento com esse paciente. Então, assim, um paciente que ele já está no nível muito grande assim, de artrose, ele já tem artrose no nível muito insuportável de dor, ele está reclamando de dor, a gente vai passar exercício para ele? Não, primeiro a gente vai tratar a dor, depois a gente vai vir com o tratamento. Mas tem alguns exercícios que eles são de impacto, e tudo aquilo que tem muito impacto na articulação, que já está lesionada, ou que já está com articulação ali, que já está com algum problema degenerativo, com artrose, ela pode ser pior ainda. Então, por isso que a gente tem que ver qual que é o exercício que a gente tem que fazer e o que não pode. Por isso que é importante ter um profissional, ou educador físico, ou fisioterapeuta. Então, vou falar sobre os exercícios que a gente não deve fazer se tiver artrose, tá? São exercícios de alto impacto. Tudo aquilo que for o excesso, a gente não pode fazer, tá? Então, o agachamento profundo não é indicado, a corrida não é indicado, exercícios com muita carga, por exemplo, um crossfit, né, onde a pessoa está pegando muita carga, pegando muito peso, não é indicado para esse paciente também. Levantar peso também não é indicado. Movimentos repetitivos, movimentos que acabam alongamentos excessivos também. Eu sempre gosto de falar sobre os alongamentos, porque alongamento sempre traz muitos benefícios. Mas tudo aquilo que é demais, ele também pode nos prejudicar. O alongamento, se ele passar de 1 minuto, ele já está gerando dor, já não está bom. Então, não faça alongamento onde você já não está mais aguentando. Né? Se você falou, poxa, estou alongando o meu ombro, estou alongando o meu braço, estou sentindo dor no ombro, então para. Começa com pouco tempo, começa com 15 minutos. 15 segundos. 15 minutos nem eu aguento. 15 segundos. Aí você vai aumentando um pouquinho, aumenta para 20. Se você aguentar ficar até 30 segundos fazendo aquele alongamento, já está ótimo, já valeu a pena. Não precisa fazer nada além daquilo que você não consegue fazer. Tudo é dentro do seu limite. Então, todos os exercícios que geram impacto ou que são repetitivos demais, esses exercícios não são bons para pessoas que têm artrose. Muito bom, muito legal. Informação importante, então, turma. Então, basicamente nada do que for fazer que chegue próximo ao seu limite é indicado a fazer. Nem alongamento, nem carga, nem sobrecarga. Então, é muito importante a gente respeitar os nossos limites, né? No caso do pessoal que já tem uma artrose, que já tem um desgaste já instalado ali, é importantíssimo a gente nunca chegar nesse limite. Porque chegando nesse limite, a gente só vai aumentar esse desgaste nesse local. Com certeza. Às vezes, quando a gente fala de artrose, as pessoas acham que a artrose ela começa em volta ali dos 50 anos, né? Então, só para vocês terem uma informação, quando a gente chega no auge dos nossos 28 anos, a gente já atingiu o auge de desenvolvimento da musculatura,
né, da parte não só da musculatura, mas da parte esquelética também. Então, a partir dos 28 anos, é só ladeira abaixo. Brincadeira. É Mas quase. é verdade mesmo isso, né? Passou dos 21, 25, 28 anos, é só queda livre, moçada. Então, se a gente não se cuidar, só vai ter consequências A ruins. gente tem que brincar que a gente torna a vida mais leve, mas é bem isso mesmo, né? Passou dos 28 anos, a gente já começa, algumas coisas começam a degenerar, infelizmente, né? A gente vai estar envelhecendo, nosso corpo vai envelhecendo junto. Só não pode envelhecer aqui, né? Nunca. Por isso a gente sempre tá. A gente faz a live com um pouco de humor, porque já é muito pesado. A gente já sente dor o tempo todo, já sempre tem alguma doença ali que acaba afetando a gente, mas nunca deixe afetar a sua mente. Por isso que a gente está sempre brincando aqui, falando essas frases bobas, mas é só para você rir aí na sua casa. Mas é bem isso, por isso que a gente tem que fazer exercício e, assim, sempre ter o acompanhamento de um bom profissional para não piorar, né? Já que é ladeira abaixo, vamos pelo menos, assim, de forma mais lenta, né? Não seja de Vamos forma tão rápida. mais, né, o caminhozão aí para não descer com tudo a ladeira, né? Senão não dá. Bom, eu acho que era isso, Dalila. Mais algum recado que você gostaria de falar? Então já dá um último recadinho para a turma aí, que nosso tempo está terminando. E aproveite também, já deixe suas redes sociais aí para o pessoal curtir, compartilhar as suas informações também. Tá bom. Bom, gente, eu peço que vocês, se vocês gostaram da minha participação aqui com o Guilherme, vocês possam me seguir também no Instagram, que é o @blog de uma jovem fibromialgica. Lá no Facebook também é @blog de uma jovem fibromialgica. Eu falo sobre fibromialgia, fisioterapia e outras doenças relacionadas, tá? Sempre falo bastante sobre outras patologias dentro do meu blog. E também lá no YouTube, que é o canal Mulheres de Fibra, com a doutora Dalila Menezes, eu falo sobre tudo isso. É um blog mesmo, um vlog onde eu falo bastante a respeito das doenças, como eu me sinto, como é ter fibromialgia, depressão e outras doenças. E falo sobre a fisioterapia também. Então, se você gostou, peço que você também compartilhe com seus amigos, para eles terem mais informação a respeito da artrose. Tá? E toda semana, toda quarta-feira, eu estou aqui com o Guilherme para a gente falar a respeito de alguma doença. Então, fica ligado que vai ser sempre na quarta-feira, no horário das 19h15. Muito bom. Então, turminha, aproveita aí, vai lá, acesse a página do Instagram, segue a Dalila, segue lá no Facebook, segue também lá no YouTube, lá se inscreve no canal dela, tem bastante informações legais aí, interessantes, principalmente sobre a fibromialgia aí, que é uma doença que tem surgido cada vez mais a gente tem escutado falar de novos diagnósticos de pessoas e gente cada vez mais nova também. Então é importante passar essas informações para quem precisa, tá? Vou pedir também para o pessoal aí que está nas nossas redes sociais aqui também para curtir e compartilhar nossas redes sociais aqui da Clínica Iluminare de São Carlos, para ajudar um pouco a gente aqui, para a gente poder divulgar mais esse conhecimento para todo mundo. Sempre tem alguém que está precisando, então se você lembrar dessa pessoa, marca ela aí para a gente, para ter essa live vai ficar gravada aqui no nosso perfil e também no perfil da Dalila, tá? Então, indiquem a gente, passe as informações para quem precisa, né? E aí, semana que vem, não esqueça aí que a gente vai estar passando os dados para o curso que a gente vai estar planejando fazer em São Paulo em agosto. É isso aí, gente. Guilherme, obrigada, viu, pelo convite. É sempre uma honra participar dessa live aqui com você. Eu que agradeço a sua presença aqui, Dalila. Eu sei que tá difícil aí as coisas, né? Tá todo mundo nessa vida correria, né? Nessa vida louca. Mas agradeço de coração você ter participado comigo aqui hoje. E espero estar aqui semana que vem também, tá? Semana que vem, turma, então, live. Que tema? Pessoal que for assistir a live aí, escreve nos comentários que tema que vocês gostariam que a gente fosse conversar. Se não aparecer nenhum comentário, a gente vê algum outro tema aqui para conversar com todo mundo aqui, tá bom? Então, live semana que vem, quarta-feira, 7h15 da noite. Tá bom? Mesmo. Tá bom, então, gente. Beijo para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, turminha. Até mais, hein? Até.